Meus queridos alunos, estamos de volta após breve intervalo. Próximo item já está aí na tela, prisão preventiva. Professor Renato, como assim? Ora, meus amigos, no bloco anterior ou nos blocos anteriores, nós estávamos tratando das medidas protetivas de urgência. Então, afastamento do lar, manter certa distância, restrição da posse, porte de arma, alimentos provisórios, entre outras tantas medidas. Pois bem, agora, o que é muito óbvio? De nada adianta você estabelecer um rol infinito de medidas protetivas se você não der a elas aquela coercibilidade necessária. E como é que emprestamos essa coercibilidade? Colocando como soldado de reserva a prisão preventiva. Óbvio. Então a ideia é muito simples, né? E aqui o raciocínio é bem semelhante às próprias cautelares diversas da prisão que já estudamos nas aulas de processo penal. De nada adianta eu virar para o agressor e falar assim, olha, você vai ter que se afastar do lar. Você não vai poder manter contato com a vítima. Você não poderá se aproximar dela devendo manter uma distância de pelo menos 500 metros. Porque a primeira pergunta que ele vai fazer para o juiz ou para o advogado dele, doutor, o que pode acontecer comigo se eu descumprir essa protetiva? Se fosse você, não faria isso, porque a sua prisão preventiva pode ser decretada. Legal? Fundamento normativo, está aí na tela, é o artigo 20 da Lei Maria da Penha, que vai dizer, em qualquer fase do inquérito ou da instrução, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do MP ou mediante representação do delegado. O juiz poderá revogar a prisão se no curso do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões. Algumas observações rápidas. Primeiro, é possível a decretação ex officio de prisão preventiva? E aqui eu vou mais além. Durante as investigações e, acrescenta aqui para mim, durante a fase processual. Pode, colegas, o juiz agir de ofício decretando essa prisão preventiva? Se você fizer a leitura do artigo 20, ele diz que sim. Dá uma olhada aí na tela, Ele está dizendo que essa prisão preventiva poderia ser decretada de ofício. Só que o aluno precisa entender que essa redação data do ano de 2006. E detalhe, coincide com a redação do Código de Processo Penal, então vigente, no ano de 2006. Porque se você voltar no tempo e der uma olhada no CPP em 2006, ele ainda fazia menção a essa possibilidade, o que hoje não existe mais. Veja, a Lei 13.964, o pacote anticrime, está aí para demonstrar isso. Desde 2011 e depois em 2019, com a Lei 13.964, já cansamos de falar sobre isso, já não existe mais a possibilidade do juiz decretar cautelares de ofício, seja durante a fase investigatória, pense na lei da prisão temporária, seja durante a fase processual. Corroborando esse raciocínio, aliás, é interessante o aluno passar os olhos na Lei Henri Borel. Veja, a Lei Henri Borel, que é uma cópia-cola da Lei Maria da Penha, é uma lei mais recente, 2022. Olha o dispositivo dela que trata da prisão preventiva. Em qualquer fase do inquérito ou da instrução, você vê que é a mesma coisa da Lei Maria da Penha. Caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz. A requerimento do MP ou mediante representação da autoridade policial. Colegas, percebam que, ao contrário daquele artigo 20, há pouco exibido para vocês, a Lei Maria da Penha acertadamente não faz menção a essa atuação de ofício do juiz. Legal? Esse é um entendimento dominante, não apenas na doutrina, como nos próprios tribunais superiores.
Eu vou deixar no material de apoio de vocês um julgado do STJ de 2022, em que a sexta turma disse isso. Ah lá, ó, não obstante o 20 ainda autorize a preventiva de ofício, essa disposição destoa do regime atual. A atuação do juiz de ofício é vedada, independentemente do delito ou de sua gravidade, mesmo que de natureza hedionda, e deve igualmente repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. Legal? Então hoje o ideal é você entender que a prisão só pode ser decretada mediante requerimento do MP ou representação da autoridade policial. Observação de número 2. Professor, posso decretar tão somente por conta do descumprimento de protetivas? Não, não é possível. Renato, como assim? Para que você decrete essa prisão preventiva, você tem que entender que, para além do descumprimento, você deve demonstrar uma daquelas situações de periculum libertatis. E os tribunais superiores entendem, como bem demonstra esse julgado no material de apoio de vocês, que o descumprimento por si só de uma medida protetiva de urgência não autoriza a decretação da preventiva. Sempre que eu falo desse assunto, eu cito o caso Dado Dolabella. Caso Dado Dolabella. Esse pessoal, cada hora eles estão com um, né? O legal é isso, assim, todo mundo feliz, nem sempre feliz, mas assim, cada um cuide da sua vida, né, professor? Mas assim, o Dado Dolabella já teve algum episódio algum caso, namoro, sei lá, viveu em união estável, com a Luane Piovani, que também já namorou bastante. Pronto, hoje em dia qualquer coisa que você fale, meu Deus, né, professor vai ser cancelado. Então namorar bastante não é problema algum, aliás, é até saudável. Senhores, o que acontece? Ela namorou com um dado, viveram em união estável, e num determinado momento havia uma violência doméstica, o juiz aplicou uma protetiva. Ele devia manter distância dela. Aí ele vai a um carnaval, acho que nesses camarotes da Brahma, no Rio, e ele se aproxima dela. E ele leva, inclusive, uma fita métrica para ficar brincando com a decisão judicial. Aí imagine você, eu juiz do caso, tá certo? O Dado Dolabella está brincando com a fita métrica. Me aproximei, agora não estou. Descumpri, agora não estou descumprindo. Xará, se você é juiz do caso, o que você manda fazer? Na hora, Xará. Na hora, meu filho. O cara brincando com decisão judicial minha, né? Num carnaval da Brahma, eu não fui convidado para o carnaval, quer dizer, aliás, se você é juiz, foi convidado porque tem alguma coisa errada. Você não deveria receber convite da Brahma, né? Como não acontece no Brasil, principalmente em cortes superiores. Mas, qual é o detalhe? Ele brincou com a decisão judicial. O que aconteceu? Foi preso, tá certo? Não. E por quê? Porque o descumprimento, ainda que ele tenha descumprido, em momento algum restou evidenciado alguma situação de perigo para a integridade da vítima. Então, para além do descumprimento, eu tenho que demonstrar aquelas hipóteses do periculum libertatis, garantia da ordem pública, garantia de aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal. Eu não falo garantia da ordem econômica, porque não se aplica a esses casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Maravilha? Caminhamos. Próximo item. Tema lindo para cair em prova, porque é novo e ainda há muitas controvérsias girando em torno desse assunto. Tá aí na tela para vocês. É a tipificação do crime. Crime de descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Colegas, até o advento dessa lei 13.641, que está aí colocada para vocês, não havia na Lei Maria da Penha nenhum crime. A Lei Maria da Penha cuidava da violência doméstica e familiar, mas ela não previa delito nenhum. Esse cenário vai mudar com a criação do crime do artigo 24A. Está aí na tela. Vejam, foi incluído em 2018, tá?
Cuidado, ele tinha uma pena original de 3 meses a 2 anos, agora foi alterado. Olha o tamanho dessa pena, de 2 a 5 anos e multa. Foi alterado agora em 24. Isso aqui, colegas, com a devida vênia, é um absurdo. Eu sei que falar sobre isso hoje, eu corro risco de ser cancelado. Por quê? Porque hoje qualquer coisa que você fala mal da Lei Maria da Penha, você se torna um amigo do agressor. As pessoas já vão dizer, ó, o professor é amigo de agressor, por isso que está dizendo isso. Mas, pessoal, pena de 2 a 5 anos. Xará, pensa o seguinte, o homicídio culposo, tudo bem, culposo, mas você mata uma pessoa, a pena é de 1 a 3, Xará. Então, como que um crime desse, de descumprir uma protetiva, pode ter uma pena tão elevada como essa? Mas é o legislador brasileiro. Por quê? O Congresso Nacional é um lixo, principalmente a Câmara dos Deputados, e aí para tentar ganhar um pouco de empatia, né, para tentar um pouco, né, melhorar sua imagem perante a sociedade, eles ficam aprovando essas leis que têm forte apelo popular, como isso aqui. Ah, o Congresso Nacional está aumentando pena. Que maravilha, né? Mas ao mesmo tempo aprovando esses benefícios pessoais, né, esses projetos aí. Mas enfim, deixa eu cuidar da minha matéria aqui, porque realmente está difícil. Senhores, o que você vai anotar? Você vai anotar para mim o seguinte, ó. Antes do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Só para você entender por que esse delito foi criado. Senhores, imagine uma mulher em casa. Ela está em casa e ela se vê com o marido agressor na porta, está lá no portão. O juiz determinou a distância, ele tem que manter 500 metros. O cara está no portão, está ali 2 metros na frente dela. Essa mulher liga para a polícia. Ele está parado, tá bom, Xará? Ele parou em frente à casa dela, sentou no carro e está lá sentado, lá parado na frente da casa dela. A polícia militar foi até o local. Chegando lá, a pergunta que eu faço, põe na tela. Antes do 24A, a polícia militar podia fazer alguma coisa? Não. Nada, nada, nada. Então, antes do 24A, você vai colocar para mim o seguinte, ó, não era possível prisão em flagrante. Então, não era possível prisão em flagrante por desobediência. Porque o aluno, inclusive, ele já viu aqui na tela, né, o slide do 330, ele fala assim, uai, professor, joga o cara na desobediência, ele se aproximou da casa dela, então ele está desobedecendo uma ordem de funcionário público. Certo ou errado? Errado. E errado por quê? Como demonstra esse julgado aí exibido para vocês, qual é a orientação dos tribunais superiores sobre o crime de desobediência? Muito simples. Se a lei estabeleceu as consequências para o descumprimento de determinada conduta e não ressalvou a tipificação do crime de desobediência, não há falar na prática desse delito. E é o que acontece com as medidas protetivas. Porque a lei prevê o seguinte, se você não cumprir a protetiva, o juiz pode aplicar outra, pode substituir por uma mais gravosa, ou pode, em último caso, decretar a prisão preventiva. Mas em momento algum estabeleceu a possibilidade de tipificação penal do crime de desobediência. Então, meu amigo, qual era o problema? E pense no exemplo, que é sempre a chave para a compreensão. A polícia militar ia até o local. Chegava lá, se deparava com a cena absurda do criminoso no portão da garagem e não podia fazer nada, senão comunicar o juiz, para que o juiz, sim, pensasse sobre a possibilidade de decretar a prisão preventiva. Legal? É dentro desse contexto, pessoal, que vai surgir, então, o 24A. Pense bem,
O 24A, pessoal, ele nada mais é do que uma espécie de desobediência. Concordam? Porque você está desobedecendo uma decisão judicial que deferiu uma medida protetiva prevista nessa lei. Agora percebam o absurdo, né? Porque no Código Penal, qual é a pena do crime de desobediência? 15 dias a 6 meses, cara. Tudo bem, Lei Maria da Penha, tô falando, tem 2 aulas sobre isso. Agora, justifica uma pena de 2 a 5 anos e multa, é o que o legislador acabou de fazer, tá certo? Senhores, 24A é interessante, porque é um crimezinho pequeno, mas vocês vão ver quantas informações a gente consegue tirar disso aí. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Primeiro, decisão judicial. Tá vendo? Então, na hipótese de se tratar de uma decisão do delegado que determinou o afastamento do lar, não haverá o crime do 24A. Eu preciso estar diante de uma decisão judicial que defere medidas protetivas previstas nesta lei. Eu falo sobre isso. Renato, e se o cara descumprir uma cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319 do CPP, haveria crime? Não. Não posso interpretar extensivamente o dispositivo. Não posso fazer analogia em mala partem. Ele só abrange o descumprimento de uma decisão judicial que defere protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Continue comigo. A pena, 3 meses a 2 anos, agora sofreu uma pequena mudança de 2 a 5 anos. Quer dizer, claramente, quando ele joga a pena mínima de 2 anos, ele está querendo tirar da suspensão condicional do processo, né? Parágrafo 1º, a configuração do crime independe da competência civil ou criminal. A gente já falou sobre isso, né? As medidas protetivas podem ser concedidas ora por um juiz criminal, ora por um juiz civil. Parágrafo 2º, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Aqui você tem que tomar cuidado, por quê? Porque quando a gente pensa sobre a possibilidade de concessão de fiança pelo delegado, a gente lembra do 322. O delegado somente pode conceder fiança no caso de infração penal cuja pena máxima não seja superior a 4 anos. Então, na redação original do tipo, quando a pena ainda era de 3 meses a 2 anos, você poderia dizer, o delegado pode conceder fiança. Não. A lei estabelece, à época, então, uma exceção à regra do Código de Processo Penal, e dizendo que, apesar da pena ser de 3 meses a 2 anos, somente o juiz poderia conceder fiança. A lógica é muito simples. A lei quer dar um prazo para o juiz poder reavaliar sobre a necessidade de conversão em prisão preventiva. Por isso que a lei não deixa o delegado conceder fiança. Tá? Continue comigo. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções. É aquilo, né? O fato de haver agora o crime do 24A não significa dizer que o cidadão estará imune à aplicação de outras sanções, como, por exemplo, a prisão preventiva, que foi há pouco estudada com vocês. Maravilha? Eu tenho algumas observações rápidas, aliás, já fiz a maioria delas, mas vamos mostrar os slides. Primeiro, o artigo 24A e sua discussão sobre sua natureza de infração de menor potencial ofensivo, pelo menos à época em que a pena combinada era de 3 meses a 2 anos. Isso agora esvaziou, porque a pena de 2 a 5 anos, eu posso deduzir que não é infração de menor potencial ofensivo. Concordam? Porque para ser infração de menor potencial ofensivo, a pena máxima
não pode ser superior a 2 anos. Mas essa discussão existia aqui, quando a pena era de 3 meses a 2 anos. Havia quem dissesse que seria uma infração de menor potencial ofensivo, outros diziam que não, tá certo? E qual é a ideia? Pode ficar comigo. A ideia, Xará, é exatamente qual? Estamos diante de um crime que envolve violência doméstica familiar contra a mulher. Porque imagine uma mulher está em casa, o exemplo que eu dei, e o agressor, afastado do lar, está no portão, querendo arrombá-lo para entrar. O cara está descumprindo a decisão judicial. Meu amigo, é óbvio que aquela conduta por si só envolve uma violência psicológica contra a mulher. Então entra na Lei Maria da Penha. Por consequência, aplica-se o 41. Por consequência, não são aplicáveis o quê? Os ditames da Lei 9.099. Sobre o assunto, Renatão já mostrou para vocês, um julgado de 2022 do STJ, dizendo que a súmula 588 é aplicável, inclusive, a esse crime, já que um dos bens jurídicos por ele tutelados é a integridade física e psíquica da mulher, em favor da qual se fixaram as protetivas. Observação de número 2. Não é cabível a substituição por restritiva de direitos nesse crime, já que um dos bens jurídicos tutelados é essa integridade física. Observação de número 3. Fiança pelo delegado. Já comentamos. Norma especial em detrimento do artigo 322 do CPP. Número 4, já falamos, outras sanções são passíveis de aplicação independentemente da tipificação do delito, é o que está no parágrafo 3º. E o melhor exemplo de todos é sempre a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Observação de número 5, possibilidade de tipificação do crime. No caso de descumprimento das cautelares diversas da prisão, já falei, não é possível, já que o crime abrange apenas o descumprimento das medidas protetivas de urgência. Logo, eu não posso interpretá-lo extensivamente para também abranger o descumprimento das cautelares diversas da prisão. Observação de número 6, essa é muito boa. Muito polêmica. Tipificação do crime. Quando o agressor se aproxima da mulher com sua anuência. Isso aqui. Sem que, no entanto, tenha havido anterior cancelamento da decisão judicial da protetiva. Xará, problema seríssimo que ocorre. No caso da Lei Maria da Penha, já comentamos na aula passada, são essas, o quê? Reconciliações do casal, que não são problema nosso. Eu quero saber se ela está sendo vítima de violência. Agora, se ela quer voltar com o cara, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, a verdade seja dita, quem bate uma vez, não se iluda, se ele entregar rosas. Ele não bate 2 vezes, não. Né? Outro dia eu estava até vendo uma atriz dessa aí. Até comentei da Luana Piovani, não foi ela, não. Mas falando, você já teve várias namoradas, já teve vários namorados aí, a vida inteira. Eu falei assim, eu namoro mesmo. Se eu não estou sendo bem tratado, eu vou procurar quem me trate bem. E, com tanto homem, com tanta mulher, você está sofrendo episódios de violência, tem que ser muito ingênuo para acreditar. O cara chega lá no dia seguinte, reza o Pai Nosso para você, fala, não, meu amorzinho, fiz o coraçãozinho da paz. Papai nunca mais vai dar tapa na sua cara. Xará, deu uma vez, meu amigo, pode ter certeza. Vai durar uns 3 meses ali, né? Quem é rei nunca perde a majestade. São aqueles famosos ditados populares. Xará, o casal se reconciliou. E aí qual é o problema? Há uma medida protetiva sobre ele. Afastamento do lar. Proibição de se aproximar dela. Mas os dois estão lá no motel, filho. Numa boa, sem violência. Mas não houve o cancelamento da medida. E agora, José, o que nós vamos fazer? Pois é, esse tema aí colocado para vocês. Por quê? Porque há quem entenda que o crime estaria caracterizado. Então, independentemente
da anuência da mulher, ela ligou para o cara, vem cá, meu amor, vamos, volte para casa, eu amo você, não consigo ficar sem você, tá? Cuidado, então, o bem jurídico, a administração da justiça, indiretamente proteção da vítima, por se tratar de bem indisponível, eventual consentimento da vítima não teria o condão de afastar a tipicidade, tá? Prevalece, todavia, no âmbito do STJ, o entendimento de que fragmentariedade e subsidiariedade, eventual consentimento da vítima, afasta lesão ao bem jurídico tutelado. Então, assim que objetivamente tenha violado, isso teria se dado com a autorização, o que em tese teria o condão de afastar a configuração de qualquer lesão. Então, não haveria um dolo de desobediência. E aí um julgado para vocês, ó, no sentido de que a aproximação do acusado com o consentimento da vítima torna atípica essa conduta. Então, pelo menos, perante os tribunais superiores, tem se afastado a atipicidade dessa conduta sob o argumento de que não haveria dolo. Cuidado, porque esses julgados exibidos aí para vocês são de 2019, alguns de 2023. Recentemente, porém, olha o que eu encontrei lá no STJ. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento quando há intimidação desta pelo agente. Não é a mesma coisa dos julgados anteriores, porque aqui não fala explicitamente sobre a anuência, e sim o contrário. Então, quer dizer, quando não houver anuência, quando houver intimidação, então aí sim o delito restaria caracterizado. Então só tome cuidado com esse distinguishing para não ser induzido a erro aí. Para a gente poder finalizar, discute-se também se seria aplicável aquela agravante que a gente já viu na aula de hoje, da linha F do inciso 2º do 61 do Código Penal. Os tribunais superiores vêm entendendo que não se aplica, porque haveria bis in idem, ou seja, o descumprimento da decisão judicial que defere medidas protetivas, ele já é praticado dentro desse contexto da violência. Então não seria possível a aplicação daquela agravante sob pena de caracterização de bis in idem. Sobre o assunto, julgado de 2025 da 5ª turma do STJ. Vejam, a aplicação da agravante do 61.2F do Código Penal, o crime de descumprimento, configura bis in idem, pois o contexto de violência já é uma elementar desse tipo penal. Legal? Para a gente poder finalizar o estudo dos crimes, eu chamo sua atenção porque na lei Henri Borel nós também temos crimes semelhantes. Aliás, é copiar e colar. Veja, descumprir decisão judicial que defere medida protetiva. O mais legal é o seguinte, cara, meu Deus, a pena aqui ficou igual. Por quê? Porque alguém esqueceu de avisar para o legislador que alterou a pena do 24A, que na lei Henri Borel tem um crime igualzinho. Quer dizer, você vê que a falta de critério, xará, ela é assim, absurda. Se você pegar o teteuzinho de 5 anos e colocar ele aqui com alguma dificuldade para ele prestar atenção a 6 blocos de aula, ele vai olhar e falar assim, nossa papai, que estranho, 2 crimes iguais. Um com uma pena de 3 meses a 2 anos, o outro com uma pena de 2 a 5 anos. É de cair os cabelos da pessoal. Por isso que o Jaluca tá careca, não tem jeito, tá? Põe na tela para nós. É a mesma coisa, cara, apenas só que é diferente, porque alguém esqueceu de avisar. Fica a dica para o Congresso Nacional. Quando forem fazer projeto de lei, copie e cola no Google e pergunta, existe outro dispositivo legal semelhante? Pronto. Assim você evita de incorrer nessas incongruências que toda hora acontecem por aí. Senhores, o tema não passou despercebido ao examinador do MP do Rio Grande do Sul, cobrando lei Henri Borel, cobrando criação de mecanismos, alternativa correta, prática de violência, medida protetiva de urgência, falando sobre afastamento do lar, crime do 26 e assim por diante. Vai estar lá no material de você, cobrando 25 aqui, que acabamos de falar. Volta comigo, xará.
Vou mostrar o gabarito nessa não. Ainda na Lei Henri Borel, cuidado, existem outros crimes também. A Lei Maria da Penha só tem o crime do 24A. A Lei Henri Borel, ela tem outros delitos. Exemplo, o exemplo aqui é o do 26, tá? Deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, tratamento cruel ou degradante, ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra criança, adolescente ou abandono de incapaz. Quando aquela professora me contou da criança que tomou um tapa no rosto, eu perguntei para ela, na hora. Falei assim, mas você relatou isso aí à polícia e tal? Aí disse que acionou o conselho tutelar, parará, tem todo o procedimento lá. Vamos lembrar, pessoal, que foi-se o tempo em que se dizia, briga de marido e mulher não se põe a colher. No âmbito da Lei Henri Borel, isso é expresso. Ou seja, você não pode ser um mero telespectador passivo de uma violência doméstica contra crianças e adolescentes. Tanto é verdade que a própria lei estabelece essa obrigação. Olha aí na tela 23. Qualquer pessoa, pode ser você, pode ser eu, não precisa ser professor nem nada. Qualquer pessoa que tome conhecimento ou que presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica familiar contra criança e adolescente tem o dever de comunicar o fato ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias. Disque 100, família, conselho tutelar, autoridade policial, que deverão tomar as providências. Ou seja, este artigo 23 deve ser interpretado em conjunto com o 26. Então, se você, por exemplo, um professor da rede pública, um professor da rede particular, tendo tomado conhecimento dessa violência, deixar de exercer essa obrigação de comunicar, você vai responder por esse delito. Pena de 6 meses a 3 anos, a pena é aumentada de metade se resulta lesão grave, triplicada se resulta morte, pena aplicada em dobro se o crime é praticado por algum familiar, responsável legal, tutor, guardião, padrasto e assim por diante. MP São Paulo, ó que legal, para você que acha que o tema não cai em prova, quinto bloco, você já está cansado, 32 minutos, olha lá, ó, cobrando Lei Maria da Penha, cobrando Lei Henri Borel, ó, omissão de comunicação de violência contra a criança. Exatamente o delito que nós acabamos de ver no artigo 26 da Lei Henri Borel. A gente faz um breve intervalo e voltamos já já.